Vamos para Efésios capítulo 2, versículo 8 a 10. So let's go to Ephesians 2, 8 through 10. Eu vou ler em português, aí os que acompanham o inglês podem, né, simplesmente acompanhar aqui. So I'll read in Portuguese. Whoever reads in English can just read it over here. E eu tenho uma palavra de Deus. And I have a word of God. Durante esses 21 dias de jejum, During these 21 days of fasting, todos os dias every day, está sendo liberado um áudio there's an audio de palavra that's been of a word que está sendo gravada todos os dias. that's been recorded every single day. E todos os dias And every day, a palavra tem sido uma bênção. the word has been a blessing. E eu quero ministrar uma palavra And I want to minister a word que o today brother Eric that Brother Eric gravou ela. recorded. Aleluia. Hallelujah. Os bons dispenseiros de Cristo. The good, Store? huh? Não dispenseiros? The good stewards of Yes. Christ. Aleluia. That's the word, yes. E para isso nós vamos Efésios 2:8. So we're going to read Ephesians 2:8. E depois eu quero ler também 1 Coríntios 4:1 a 2. And I want to read 1 Corinthians 4, 1 1 a 2. Aham. Yeah, 1 and 2. Amém? Amen. Vamos ler então. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de... E é um quê? É um dom, é um presente de Deus. Vamos ao próximo versículo. Não de obras para que ninguém... Não de obras para que ninguém se glorie. Amém? O próximo versículo é o 1 Coríntios 4, 1 e 2. O próximo, 1 Coríntios 4, 1 a 2. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do mistério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado, o quê? Fiel. Amém? O que se espera é que cada um seja encontrado fiel. O primeiro versículo So the first verse que eu li that I read está falando sobre a salvação, is talking about salvation, sobre a graça de Deus que nós recebemos, about the grace of God that we receive. a salvação que nos foi dada. The salvation that was given to A us. salvação você não adquire por uma obra. So salvation, you don't acquire it by works. A salvação é obra de Deus. It's work of God. É a obra de Cristo no Calvário. It's the work of Christ in the Mas Calvary. depois que você é salvo, But after, when you're saved, a Bíblia fala que nós caminhamos the Bible says that we walk para as boas obras. for good works. Você não é salvo pelas obras, You're not saved by mas good o works. que testifica que você é salvo But what testifies that you're saved são as obras que você realiza. are the works that you do. É interessante que 1 Coríntios, So in 1 Corinthians, capítulo 4, versículo 1 a 2, chapter 4, Paulo vai falar: Paul says, assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministro. yeah, it's, I don't know if you have it over there. In English. Yeah, in English. Assim, pois, importa This que then os... is how you ought to regard us, as servants of Christ and those entrusted with the mysteries God has revealed. Amém. Diga assim: eu sou ministro. Diga: eu sou ministro. So say, I am a servant. Diga: eu sou ministro de Cristo. I'm a servant of Christ. Quem é ministro aqui? Who are servants of Christ Você é here? ministro de Cristo? Are you a servant Se of você Christ? nasceu de novo, If you were born again, você é ministro. you're a servant of Christ. Deus te fez ministro de Cristo. God has made you a servant of Mas o que Christ. Paulo está But dizendo, what Paul is saying que esses ministros, is that those servants eles são of Christ, despenseiros they are stewards, they are dos entrusted mistérios de Deus. of the mysteries of God. Diga: eu sou um dispenseiro. So say, yeah. Às vezes você está pensando: pastor, mas o que é ser um dispenseiro? So what is to be entrusted of Christ? O que é ser um dispenseiro? What is to be a person who is A entrusted of Christ? palavra aikinonos, ela quer dizer que o significado dessa palavra é um administrador do lar ou aquele que administra coisas para o seu senhor. So the word in the original is aikionos, something like that, and it means to be a minister of the things of the home, to do the things of the home.
Dispenseiro é alguém que cuidava da casa. So a servant of God Alguém here que foi is somebody who took care of the house. Alguém que foi contratado Somebody who was hired para tomar conta to take care da casa, of the house, de negócio. of a E business. sobre essa pessoa And that person, about era that person, confiada it was entrusted to that toda a person, casa. the whole house. É interessante It's que interesting Paulo fala that Paul says que uma qualificação that a qualification para ser um dispenseiro, to be somebody who's essa entrusted, pessoa ela tem que se encontrar that person fiel. needs to be faithful. Diga fiel. Faithful. Você não jamais vai entregar algo a alguém You're never going to entrust something to a person ou confiar a alguém or entrust somebody se or essa, trust somebody ou se essa pessoa não for fiel. if that person is not faithful. Você jamais vai entregar algo valioso, uma riqueza para essa pessoa administrar. You're never going to give something that's valuable to that person if you don't trust them. Nós vemos aqui a história de José. So we see here the story of Joseph. Eu acho que você conhece a história de José. I think you know that story. Quem conhece a história de José? Who knows the story of Joseph? Parece que a história de José, It's like this story. ele acorda num dia He wakes up in one day, e no outro dia and on the other a day, vida dele está de ponta cabeça. his life is upside down. Porque os seus próprios irmãos Because his brothers lançaram ele numa cova threw him in a hole, e ele foi vendido and he was sold pelos ismaelitas by the como escravo. Ismaelites as a slave. Mas ele foi parar na casa de um homem chamado Potifar. But he ended up in somebody's name, Potiphar? I think. Yes. Potiphar, something Na like that. casa de Potifar. Yeah, in his house, E Potiphar's na house. casa de Potifar And in his house, foi entregue a ele uma missão. he was given a mission. Você vai ser administrador. You're gonna be the manager, Administration? yeah, I think it's manager. De toda a minha casa. My whole house. You're gonna manage my entire house. Talvez você You're gonna pense, take care of it. é coisa pequena. So you might think, oh, that's something not. Não, that's not mas serious. esse homem era um homem muito But importante this também. man was very important to E him. José agora And Joseph now, sai da cova he leaves the hole e ele vai administrar a casa de um and he homem. goes to manage Potiphar's house. Mas o interessante é que But it's ele vai agora para a prisão. That he goes to prison, E na prisão, and in prison, ele vai ser o administrador he's the manager of the prison de too. toda a prisão, de todos os presos. Of all the prisoners, Quem administrava he is the person who manages all that. era José. It was Joseph. Mas agora José, But now Joseph, ele sai da prisão he leaves prison porque ele agora interpreta um sonho de Faraó because now he can interpret dreams of Pharaoh. e agora ele vai administrar And now he's going to manage todo o reino de Faraó. the entire kingdom of Pharaoh. Eu não sei se você pensa nisso, I don't know if you ever thought about that. mas Deus confiou algo pequeno para ele. But God entrusted something small Mas to him. ele foi colocado em algo muito But he grande. was put in something big. Você sabe que Deus te escolheu So you know, God chose you para um propósito. for one purpose. A Bíblia diz The Bible says que os céus that the heavens, são os céus do Senhor. they belong to God. Gênesis capítulo 14, 22. Genesis 14:2. Abraão vai dizer algo. 14:22. Abraão Abraham is going to say dizendo something. assim: levanto as minhas mãos. He said, but Abraham said, the king of Sodom, Levanta as minhas mãos ao Senhor, with raised hand I have sworn an oath to the o Lord. Deus Altíssimo. O que é possuidor do quê? Diga Deus. Say, God, Diga Deus. God, É possuidor. É dono. God is the owner Do quê? of what? Dos céus Of heaven e da terra. and earth. Olha o que diz Salmos 24:1. Look what Psalms 24:1 says. Ao Senhor pertence. Ao Senhor pertence o quê? E tudo que nela, o mundo e todos que nele habitam, tudo é do Senhor. So everything belongs to God. Mas tem uma coisa So there's one thing que o Senhor confiou that the Lord entrusted a mim e a você: me and you a terra. is the earth. Ei, hello. Diga a terra. Say, the earth, Deus confiou God entrusted ao homem. to us, to man. Olha o que diz assim, Salmo 139:16. Psalms 139:16. 16. O teus... Não, peraí, é esse mesmo. Não, Salmo 115:16. Psalm 115:16. Os céus são os céus
Os céus são os céus de quem? Diga do Senhor. Mas a terra, Ele deu o quê? But the earth Eu quero que os He irmãos has given to leia, mankind. leia alto, vou contar até 3 esse versículo. 1, 2, 3. Diga para a pessoa do lado, So say to the person next to you, bem forte. Diga a ela, boldly, Deus confiou God entrusted a terra the earth para você to you. administrar ela. Manage it. Mas tudo é But everything para um propósito. is for a purpose. E esse propósito And this purpose não é o seu is propósito, not your é o purpose. propósito de Deus. Is the purpose of God. Aleluia. Deus te escolheu So God chose you, e escreveu todos os seus dias and He has written down all your days antes de você nascer. before you were born. Isso é o que fala em That's Salmos what it says in Psalms 139, 139, 16. 16. Olha o que diz o Salmo 139, Look what 16. it Os says. teus olhos me viram, Your eyes saw me, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos... Não, eu não sei se você para pensar. E no teu livro foram escritos... Diga todos. so all days, Diga todos. Todos All os days. dias all days já estava escrito por Deus. have been written by Diga, a God. minha história So my story já está escrito por Deus. was already written by God. Nós vivemos em um mundo... Nós vivemos em um mundo de mais de 8 bilhões de We live in a pessoas. world with over 8 billion people, Mas Deus te trata but God como um treats you ser indivíduo. as a unique being. Você não é parte de um bando, de um grupo, não. You're not just part of a bunch of people. Você é individual diante de You're Deus. an individual before E God. Deus te chamou And God called you para ser um bom to be administrador. a good manager, Um bom a administrador. good steward. Jesus, Jesus, quando veio a essa terra, when He came down to this earth, Ele já veio com algo definido. He came here with something Ele defined. sabia qual era o propósito a qual Ele veio aqui na He terra. knew what His purpose was here on earth. João capítulo 18, versículo 37. John 18:37. Pilatos pergunta para ele, tu é rei dos judeus? Pilato pergunta, tu é rei dos Pilate judeus? asks him, "Are you the king of the Jews?" Jesus disse, foi para isso que eu nasci. And Jesus said, "That's what I was Foi born to para do. isso que eu nasci. That was the reason why I was born." Jesus nasceu com algo definido. Jesus was born with something defined. A Bíblia diz que ele não veio fazer a vontade dele, The Bible says that He didn't come here to do mas ele His veio will, fazer a vontade do Pai. but the will of the Father. Quando você olha a vida de Jesus, When you look at the Jesus' life, Jesus veio Jesus came here administrar to manage tudo aquilo que era do Pai, everything that belonged to the Father, mas também era dele. but it was His Porque a also. Bíblia diz que todas as Because coisas the Bible says that everything foram criadas por ele were made by Him e para ele. and for Him. Mas quando ele veio à terra, But when He came here on ele earth, veio para cumprir um He propósito came here to fulfill a purpose, específico. a specific purpose. Ele veio para dar sua vida. He came here to give His E life. quando nós olhamos para Jesus, And when we look at nós Jesus, vemos que quando ele viveu aqui na terra, we see that when He lived here on earth, ele executou o propósito do Pai. He executed the purpose of the Father. Ele não viveu sua própria He vontade. didn't live His own life Eu quero dizer para você uma coisa. for Himself. Você não existe I want to tell you something. You para don't viver a exist. sua vontade. You don't exist just to do your will. Você existe You exist para fazer a vontade de Deus. to do the will of Eu God. não sei se você entende isso. I don't know if you understand Porque a that. vontade de Deus Because the will of God é a vontade da quem Ele te criou. is the will of who created you. Se você foi criado por Deus, So if you were made by God, você não decide o que você quer you fazer. don't decide what you're going to do. Ai, 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 pastor. Quantas vezes você tomou decisão sem perguntar, Senhor, essa é a sua vontade? How many times did you decide on something without asking if that was the will of God? Ou talvez você esteja perguntando, mas qual é o propósito? Or you might be asking, what is the purpose? Diga, Deus confiou See, God entrusted aos ministros, to His servants, que sejam dispenseiros that they may be stewards, managers daquilo que Deus confiou. of what He entrusted us. A terra Deus confiou a você, So God, the earth He entrusted in you, mas a terra é do Senhor. but the earth belongs to the Lord. E o que se espera de um administrador? So what can you expect from a steward, from somebody Paulo who's vai dizer entrusted? Paul will say que seja fiel.
let this person be faithful. Que seja fiel. Let them be faithful. Que seja encontrado fiel. Fiel a quê? Faithful to what? Ao propósito de To Deus. the purpose of God. Você é ministro, You are a servant. você representa o céu You represent heaven aqui na terra. here on earth. E você está And you are aqui na terra here on earth para manifestar to manifest a vontade de Deus the will of God aqui na terra. here on earth. Assim na terra, assim na terra, As it is como é here, feito no céu. as it is in heaven. Essa é a So essa é a it's oração done do Pai here as it is in Nosso. heaven. That's the Lord The prayer. The yeah. Lord's prayer. Yes. Yes, amen. Vamos lá. Se somos dispenseiros, So if we are stewards, dispenseiros é aquele que vai. Você tem na sua casa você tem uma dispensa. Quem tem dispensa em so at casa? home you have like a pantry, A pantry, yes. Ou um lugar que você a guarda place that you comida, store food. mantimento. E quando você quer preparar uma comida, And when you want to prepare a dish, você vai aonde? where do you go? A dispensa. You go to the pantry. E depende o que você for And fazer, depending on what you're gonna do, é os ingredientes que você vai usar. you're gonna need certain kinds of ingredients. Nós, como ministro de Deus, So us as servants of God, estamos ministrando todos os dias. we are ministering to every single day. Hoje você aqui Today you here, está recebendo um you're alimento. receiving a food. Like É como eu estou na dispensa de Deus, as if I'm in God's pantry, trazendo um alimento bringing food de Deus of God para você. for you. Mas você também foi chamado But you're also called para ir à dispensa de to go Deus, to God's pantry se alimentar and feed yourself e alimentar muitos. and feed a lot of people. Diga amém. Dispenseiro de quais bens? So what kind of things are we supposed to feed people with? Primeiro da minha vida. First of my life. A pergunta é: So the question is, Deus te deu uma vida. God has given you a life. Deus te deu um tempo para você viver aqui na terra. God gave you a certain amount of time to live Nós here on earth. dizemos, eu falei no aniversário da minha esposa, nós dizemos feliz um ano mais de vida, né? On my wife's birthday, I said, happy one more year of your life. Mas não é um ano a mais. But it's not 1 year more. É um ano a menos. It's 1 year less. Porque cada vez que você faz um ano de vida, Because every time you complete 1 year in your o seu life, tempo está diminuindo your sobre a face time da is terra. getting shorter here. E você foi chamado para um propósito aqui And na you terra. were called for a purpose here on earth. E o que espera? E o que espera de alguém que já nasceu de novo? And what is expected of somebody who was born again? Que seja fiel Let this person be faithful ao propósito de to Deus the aqui na terra. purpose of God. Aleluia. A pergunta para mim, como eu administro a minha própria vida nesses dias de hoje? So the question is, how am I managing my own life these days? Como eu tenho administrado o meu tempo nesses últimos How am I dias? managing my time in these last days? Nós vivemos no mundo do entretenimento. We live in the world of entertainment. Tudo que você quer Everything that you want, está na palma das suas mãos. it's in your fingertips. Você muitas vezes vive mais na vida dos outros A lot of times you live lives of others do que na sua própria vida. more than your own life. Você sabe aonde o seu amigo está viajando, You know where your friend is going to, o que ele está comendo, traveling, what he's o que ele está eating, vestindo, what they're dressing o themselves que ele with, está fazendo. what are they doing. Nós parecemos quase um detetive, né? We're like detectives. Aonde que está aquela pessoa? Where is that person at? É só você abrir o Instagram dela. Open their Instagram, you're gonna know where E they're vai at. dizer há tantos minutos. And it says, X minutes ago, Ela that's where estava they em were. tal lugar, comendo alguma coisa Eating something com um grupo de pessoa with a tal. group of people. Nós temos que cuidar So we need to be careful para que nós não vivemos a nossa vida so that we may not live our lives perdendo o nosso tempo wasting our time com aquilo que é passageiro. with what is going to pass. Pastor, isso quer dizer que eu estou aqui por algo, por uma causa? So Pastor, that means I'm here for a cause. Diga sim. Diga sim. Say yes, Eu estou aqui por uma causa. I'm here for a cause. Olha para a pessoa do lado, Look at the person next to you, ou à frente ou atrás. or behind you, or in front of you. Diga, uma das causas que eu estou aqui Say,
One of the reasons why I'm here é por você. is for you. Você já pregou o evangelho a alguém? Have you preached the gospel to somebody? Talvez alguém esteja aqui nessa noite, Maybe esse somebody dia, is here this morning foi porque você chamou, because you called them to be here, ou porque você orou para essa pessoa, or because you prayed for them, ou porque você, através de um vídeo que você gravou, alguma coisa or because you aconteceu, recorded a video or something que essa happened, pessoa creu na verdade that this person e ela believed foi the truth, salva and they were saved pela sua vida. because of your life. E isso é um propósito And that is a a qual purpose Deus te colocou aqui na terra. of what God put you here on earth. Quando Jesus veio à terra, When Jesus came here down Jesus on earth, veio para dar a sua vida. He came here to give His life away. Nós estamos aqui We are here por causa de Jesus. because of Jesus. Aleluia. Agora, você não está aqui exclusivamente pela sua causa, não. Now, you're not just here because of yourself. Você está aqui, You are here, como diz o tema que nós estamos nesse ano. as the theme of this year says, Até que a minha casa until my house fique is full, cheia. until my house is full. Tem uma grande festa So there is a big party que Deus vai celebrar, that God is going to celebrate, que é o casamento which is the marriage do seu filho, of His son, Jesus. Jesus, Que um dia that one day vai acontecer. is going to happen. Você vai estar lá, You're going to be there porque você é convidado. because you're a guest, Mas não só convidado. but not just any A guest. Bíblia chama nós de noiva de Cristo. The Bible calls us the Christ's bride. Mas enquanto ele está ausente, But while He's away, enquanto o noivo está ausente, while the groom is away, foi nos dado uma it was responsabilidade. given us a responsibility. O Espírito Santo The Holy Spirit está preparando is preparing a minha vida, my life, a tua vida. your life. Está adornando, preparando They're taking care, preparing a noiva the bride para o casamento. for the marriage. Aleluia. Hallelujah. Vamos para frente aqui. So let's keep moving ahead here. Jesus, ele deu a vida dele So Jesus gave His life por você. for you. Eu estou olhando aqui para pessoas I'm looking at people here que Jesus deu a vida. that Jesus gave His life for. Nós somos a igreja. We are the church. A igreja é o centro do coração de The Deus. church is the center of God's heart. Nós vivemos em um mundo We live in a world onde é contrário à igreja. where is the opposite of the O church. inimigo The tem enemy raiva da igreja. is angry at the Porque church tudo que é propósito de Deus, because everything that's purpose o of God, inimigo quer the destruir. enemy wants to O destroy. inimigo quer destruir a família. The enemy wants to destroy Porque a families família é propósito de Deus. because families are purpose of E a God. igreja, And the church ela é instituída de famílias. is composed by families. Não existe igreja There's no church se não tiver família. without families. Então a família So é o families propósito de Deus. are purpose of E a God, igreja and the é o church propósito de Deus. is the purpose E of God. nós se levantamos And we raise up contra tudo aquilo que o mundo. against everything that the é world contrário. is against. E hoje em dia, So this day and age, infelizmente, unfortunately, tem muitos, até mesmo pastores, there are many que pastors estão negociando, who are negotiating. estão se tornando infiéis They're becoming unfaithful ao chamado divino, to the calling, the ao divine calling, propósito divino. to the E o divine que purpose. Paulo está dizendo, o que se espera deles, And what Paul is saying, what is expected of é them, que sejam fiéis. is that they are faithful. Eu quero ser fiel I want to be faithful até a volta de Cristo. until the coming of Christ. Porque um dia Because one day nós vamos nos encontrar com we're Cristo. going to meet Um Christ. dia nós vamos se encontrar com One Cristo. day we're going to meet E Ele Christ. confiou a mim e a você And He entrusted me and you dons e talentos gifts que não pode ficar morto aqui na that terra. cannot stay dormant here on Você não earth. pode morrer You shouldn't die e levar toda a riqueza que Deus and colocou take dentro de all the você. riches that God put in you. Deus colocou riqueza dentro de você. God put riches in you. Para quê, pastor? What for? Não é para você. It's not for you. É para a pessoa que está do seu lado. It's for the person next É to para you. aquela pessoa que vai ser salva. It's for that person who's going to be É saved. pela igreja. It's by the church, for the Efésios church. capítulo 5, versículo 32.
Ephesians 5:32 Diz assim: grande é este mistério, mas eu me refiro Cristo e a igreja. says this is a profound mystery, but I am talking about Christ and the church. Diga, a igreja So say the church é um mistério. is a mystery, E o casamento and the marriage é um mistério. Aqui está falando do is a casamento. mystery. Grande é esse mistério, mas eu me refiro de Cristo e a noiva. It's talking about Christ and the bride. É que você não está vendo noiva aqui, You don't see bride there, mas o casamento but marriage entre um homem e uma mulher between a man and a woman, é uma figura it's a figure que vai acontecer that's going to happen na sua totalidade in its totality. quando Cristo totality. voltar When Christ comes back e casar and gets married comigo e com você. with you and me. Eu não sei se você entende esse mistério. I don't know if you understand this mystery. Diga assim, é um mistério. It's a mystery. É um mistério. O dono do universo, The owner of the world, o rei dos reis, the King of o Kings, Senhor dos the senhores, Lord of Lords, olhou para você He looked at you e te escolheu. and chose you. E o diabo tem tanta raiva. And the devil is so angry. Ele tem tanta raiva. He's so angry. Como pode escolher How could he choose them? alguém como eu Somebody like me e você? and you. É por isso que ele quer te matar. That's why he wants to kill you. Mas Jesus tem o poder But Jesus has the power da chave. of Ele the key. tem a chave Jesus has the key do inferno of hell e da morte. and death. Ninguém pode te matar, Nobody can kill you porque a vida because the life está nas mãos do Senhor. is in the Lord's hand. E você está nas mãos do And Senhor. you are in Lord's hand. Diga, dispenseiros. Say a servant, a steward, Para que nós possamos cumprir o propósito de Deus aqui na terra, so that we may fulfill the purpose of God on earth. nós precisamos administrar bem a graça de Deus. We need to manage the grace of God well. Eu comecei lendo que você é salvo pela, I started reading that you're saved by grace, mas muitas vezes a graça se torna em vão. but a lot of times grace becomes in vain, Porque a mesma graça que me salva because the same grace that saves é a me mesma graça que me liberta. is the same grace that É a liberates me, mesma graça que faz eu renunciar às minhas paixões. is the same grace that lets me renounce my passions and my. É a mesma graça que faz eu renunciar It's the same grace that makes me renounce até mesmo os meus sonhos, my dreams, even as minhas vontades. my will. Quando Paulo entende isso, When Paul understands em that, 1 Coríntios in 15, 1 10, Corinthians 15:10, ele vai dizer assim: he says, mas pela graça de Deus eu sou o que eu sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Existe uma graça there is a grace que foi liberada para a sua vida, that was liberated on your life para você cumprir o propósito de Deus. so you can fulfill the purpose of God. Mas essa graça But this grace não pode se tornar em vão. cannot become in vain. O que eu estou fazendo What am I doing com essa graça? with this grace? O que eu faço What I do define defines se eu sou um bom dispenseiro if I'm good steward ou não. or not. As minhas decisões My decisions define define se eu sou uma pessoa confiado if I am a person who is entrusted nos mistérios de of Deus, the mysteries of God, naquilo que Deus quer of me what entregar God wants to give me ou não. or not. Eu quero ler para você Mateus 24, 45 a 51. So there's a verse in Matthew 24, 45. Você pode ser um servo fiel ou infiel. You can be a steward who's a servant who's faithful or unfaithful. É o que a passagem diz em Mateus 24, 45, It's what this passage says in 51. Matthew. Olha o que diz a palavra de Deus. Quem, pois, o servo fiel e prudente, olha só o que a palavra de Deus diz, servo fiel e prudente,
a quem o Senhor confiou os seus o quê? O que é conservos? So what a servant here? São pessoas. It's people. E ele diz assim, confiou os He seus says- conservos para lhe dar-lhe sustento ao seu tempo. Próximo versículo. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Continua. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu Senhor está... o Senhor está demorando. O que Oh, nós the vamos Lord fazer? is taking too long. E passar a espancar os seus companheiros, e a beber, e a comer, e com érbios. Que palavra é essa, gente? É bêbado. É embriagado. Drunkards. Uma pessoa embriagada, ela perdeu o sentido. Somebody who was a drunkard, Ela perdeu o they propósito. would lose the purpose. O que o Senhor está falando para os What the servos Lord is fiéis saying for the faithful é que servants você não pode perder is that you a cannot lose consciência the conscience a qual você está aqui na terra why e you're qual o here propósito que Deus tem para você aqui na terra, what is the purpose that you have here on porque earth. você não vai ser chamado Because you're not going to de be called. servo infiel, You don't want to be called unfaithful mas você vai ser servant, chamado but you will be called de servo fiel, a faithful servant. porque o Senhor vai vir um dia e vai vir numa hora que não espera. Próximo versículo. E castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Você é um mordomo. You are a steward. Diga mordomo. Say steward. Talvez você olha para sua conta bancária You might be looking at your bank account e fala, meu dinheiro. and say, my money. Mas você não pode falar, But you cannot say, minha vida. my life. Porque a vida, Because the life ela não é sua. does not belong to you. A vida é de Deus. Your life belongs to God. Se você só está vivo You're only alive porque Deus permitiu because God lets that be. o ar para você respirar essa manhã. God allowed the air that you breathe this morning. Se Deus não tivesse permitido o ar para você respirar, If God didn't allow you to have se a air, tua senha tivesse chegado, if your number had come up, Deus tinha te chamado agora, God would call you porque Ele determinou todos os dias da sua vida. because He determined all days in your life. Ele escreveu toda a sua história. He has written down all of your story. E um servo fiel And the faithful servant tem que agora needs now entender to understand qual é a vontade de Deus. what is God's will. Por que eu estou aqui? Why am I here? E essa passagem And this passage está dizendo claramente, says clearly, o Senhor confiou the Lord entrusted pessoas people que só você pode alcançar elas. who only you can reach them. Eu converso com pessoas, com líderes nas células, I talk to leaders at the life groups, e muitas pessoas são salvas através das células. and a lot of people are saved through the life A groups. célula é algo maravilhoso, The life group is something wonderful porque é uma estratégia because it's a strategy para servir a igreja. to serve the church. E por meio de muitos são salvos pela célula, And a pelos lot of irmãos que people estão na célula. are saved through the life groups, the E esse brothers who are in life líder que groups. está na célula, And this leader who's esse in the life líder em group, treinamento, this leader in training, eles são dispenseiros toda semana, they're stewards, they're servants every week, servindo o corpo, serving the body, alimentando o corpo, feeding the body, investindo nas famílias, investing in the families, investindo nos filhos, investing in the kids, investindo na igreja, in the church. porque um dia Jesus vai voltar Because one day Jesus is going to come back, e que nós possamos nos encontrar and we need to. We're gonna meet with Him, não embriagados, not as drunkards, mas sóbrios, but sober, cuidando taking dos care mistérios do of the Senhor. mysteries of the Lord. A parábola dos talentos So the parable of the talents nos fala que o Senhor entregou 5 talentos a um, says that the Lord has given 5 talents to one, 2 a outro 2 talents to another e person, 1 a outro. and 1 talent to yet another person. E esse Senhor que entregou os talentos, And this person who
delivered the talent, to give out the talent, ele veio requerer de volta aquilo que ele havia confiado. he requested back what he entrusted these people. Eu olho para você e vejo muitos talentos na sua vida. So I look at you and I see a lot of talents in your life. Você foi criado por Deus com um potencial incrível. You were created by God with an incredible potential. Deus colocou muitos talentos para você. God has put a lot of talents for E you. essa passagem diz que o Senhor veio requerer os talentos. And this passage says that the Lord was requesting back those talents. Mateus 25, 14 e 15. So Matthew 14 and Pois- Matthew 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos nós e lhe confiou os seus bens. Próximo versículo. A um ele deu 5 talentos, a outro ele deu 2, a outro ele deu 1, cada um segundo a sua própria capacidade. E ele, diga, Jesus partiu So Jesus went away e entregou para nós and he gave to us dons gifts e talentos. and talents. Mas um dia ele vai voltar. But one day he's going to come back. E essa parábola está contando a história que vai acontecer. And this parable is telling a story that's going to actually E essa happen. parábola está dizendo que aquele que tinha 5 talentos, And this parable is saying that the one who had 5 ele multiplicou para gold, mais. he multiplied Diga 5 talentos. for another 5 Quando bags o of gold. Senhor chega a ele, When the Lord o gets to him, Senhor diz para ele: servo bom e fiel. the Lord says, "Faithful, good and faithful. É fiel no pouco, no muito, Servant. eu vou te colocar. If you were faithful in the little bit that I gave you, I'm gonna give you a lot more." O mesmo aconteceu com o de 2, The same thing happened to the one with 2 bags of gold. mas com o de 1, But the one with 1, ele pegou o talento he took that bag of gold e não usou ele. and didn't use it. Olha para a pessoa de lado. So look to the person next to you Diga, o seu talento. and says, "Your talent, your bag of Igual o gold, profeta, fala, o seu talento. Não é your para talent você, is not for you. é para me servir. It's to serve me." Não, olha para essa pessoa de novo. No, look at this person Diga, again. o que Deus colocou dentro de você What God has put in you é para me abençoar. is to bless me. Então libera So o que Deus colocou open your dentro de hand você. and liberate what God has put inside of you. Eu creio numa ativação profética de dons e talentos. I believe in activation, the talents. Talents, gifts. Aleluia. E quando ele chega naquele ele falou: eu achei que você era mau. And when Eu achei que você era mau. I thought you're a bad person, E eu escondi. and I hid Jesus olha para the ele. bag of gold. Isso vai acontecer. Olha para ele e diz: servo mau e infiel. So the Lord said, "Bad and unfaithful servant." Eu não estou olhando aqui para servos infiéis aqui. I'm not looking here at unfaithful servants. Se você está vivo aqui If ainda, you're alive here, ainda existe propósito na sua vida. if you're alive, there's still purpose in your Talvez life. Deus não te chamou para ser um pregador, um pastor. Maybe God didn't call you to be a Talvez Deus não te preacher, a chamou para você estar pastor. aqui em cima. Maybe God didn't call you to be up Mas here, Deus te chamou às vezes para ser um empresário. but God called you to be a businessman. E sendo um empresário, And being a business é lá person, que você vai ser uma bênção. that's where you're going to be a blessing. É lá que você vai usar os seus talentos. That's where you're going to use your talents, your Porque bags of gold. os dons que Deus nos deu e os Because talentos the gifts that God gives us, não são iguais a todos. they're not all the same. Deus não te chamou às vezes para fazer certas coisas. Sometimes God didn't call you to do a certain type of thing, Mas o importante but the important thing é você saber is for you to know, para que Deus me chamou. why did God call me? Quais são os talentos que eu What am I tenho? called to do? What are the talents E eu that I não have? quero morrer com esses talentos. I don't want to die with these Eu talents. quero I multiplicar. want to multiply Eu vou te them. dizer uma coisa, tudo que é de Deus, Everything that belongs to God multiplica. multiplies. Deus nos chamou para multiplicar. God has called us to multiply. Família tem que ser multiplicada. Families have to multiply. Recurso tem que ser multiplicado. Resources have to multiply. Igreja tem que ser multiplicada. Churches have to be multiplied. Família tem que crescer. The
family needs to grow Porque tudo que é de Deus because everything that belongs to cresce e God multiplica. grows and multiplies. Aleluia. Aleluia. Jesus Jesus foi o mordomo mais fiel was the most faithful servant que veio à terra. that has come on this earth. Ele diz: eu não vim fazer a minha He vontade, said, I didn't come here to do my mas eu will. vim fazer a vontade daquele que me enviou. I came here to do the will of the one who sent me here. Jesus tinha poder Jesus had power para fazer qualquer coisa, to do anything, mas ele não usou o seu poder but he didn't use para his fazer power qualquer coisa. to do anything. Quando ele chega próximo à morte, When he was about to die, que os homens veio buscar ele, that all the men came to grab him and take him away. Pedro arrancou a espadinha dele, Peter took his little dagger porque Pedro não queria que pegassem Jesus. because Peter didn't want them to catch E Jesus. Pedro corta a orelha do soldado. And Peter cuts the soldier's ear. Jesus olha para Pedro Jesus looks at Peter e fala: Pedro, and tranquilo? says, Peter, easy. Se eu estivesse aqui para fazer a minha vontade, If I was here to do my will, eu tinha pedido uma milícia de anjos I would have asked for a group of e angels, tinha destruído todos esses homens. and the angels would have destroyed all these men. Quando Jesus está na cruz, When Jesus is up in the cross, a multidão embaixo all the people down there olhava para ele e disse: você é filho de Deus, would look at him and say, if you're a son of God, desce da cruz, come down from the cross. salva você, Save yourself. salva nós. Save us. Mas ali no Getsemane, But in Gethsemane, Jesus disse: Jesus said, eu não vim fazer a minha vontade, I didn't come here to do my eu will. vim fazer a vontade do I Pai. came here to do the E eu will estou of the falando com uma Father. igreja hoje, So nessa manhã. I'm talking to a church here this morning. Fiel à vontade do Pai. Be faithful O to the que will of Deus the Lord. espera de você What God é expects que from você you seja fiel ao chamado. is that you be É faithful que to você the calling, aprenda a remir o seu dia a cada dia. so that you can manage your time day by day. Existem amizades There are friendships que não são amizades, who are not porque friendships estão impedindo você because they're de keeping you cumprir o propósito from eterno. fulfilling the eternal purpose. Certa vez, There was one time Jesus está pregando Jesus is dentro preaching de uma casa inside of a house, e a sua mãe está lá fora and his mom is e outside, os seus familiares estão lá fora. and his family members are Jesus fala algo outside. muito duro. And Jesus says something very harsh. Estão dizendo: tua mãe está te chamando. They say, your mom is calling you. Jesus diz: a minha mãe And Jesus says, my mom e a minha família and my family está aqui. are here. É aqueles que vieram fazer a vontade do Are Pai. those who came here to do the will of the Eu Father. estou falando com aqueles que querem fazer a vontade do Pai nessa And manhã. I'm talking this morning to those who Eu estou want to do falando the para will of the Father. mordomos fiéis nessa I'm manhã, talking to a faithful qual o servants. Senhor te chamou para um propósito específico. God calls you for a specific purpose. O louvor pode subir. The worship team can come up Eu here. quero que você se coloque de pé. I want you to stand up now. Talvez você está pastor. You may be saying, Pastor, Ai, ai, ai. ooh, Que graça é essa? what is that grace? Essa é a graça que não se torna em vão. That is the grace that does not become in vain. Essa casa This house vai se encher. is going to fill, Porque Lucas capítulo 14, 23. because Luke 14:23, O dono da casa, the owner of the o house, dono da casa the owner of the house não quer uma casa doesn't want a house sobrando lugares. with empty spots Até que a minha casa fique cheia. until my house is overflowing. E eu tô falando com mordomos fiéis aqui. And I'm talking to faithful servants here. Você é um mordomo fiel. You are faithful servants. E você recebeu muita graça. And you received a lot of grace. Você recebeu muito You amor. received a lot of E love. esse amor não pode morrer em And você. this love cannot die Você tem within que you. falar desse amor You have to talk about para this muitas love pessoas for a lot of que people não conhecem esse who amor. don't know this love yet. Você foi chamado You were called para ser luz do mundo, to be the light of the sal world, da terra. salt on this Você earth. foi chamado You were called para manifestar to as manifest realidades do céu the realities of the aqui na heavens terra. here on earth. Você foi chamado You were e o called Espírito Santo by the Holy Spirit te ungiu você because the Holy Spirit para anointed pregar you as boas novas do Evangelho, to preach the good news of the para ser um gospel, bom dispenseiro to be a good steward das coisas que Deus confiou. of the things that God entrusted you. Pastor, o que Deus confiou na minha mão? So God, Pastor, what God entrusted me, Deus pode ter te confiado muitas coisas, God might have entrusted you many things, mas essas coisas but all these things são passageiras. are
are going to pass by. Mas uma coisa que Deus But confiou. one thing that God entrusted you, Para primeiro você pai, you are a father. confiou uma esposa, uma família e filhos. Oh, for you who are a father, He entrusted your family. O teu primeiro So ministério your first ministry é a sua is casa. your house. Mas a sua casa But your house vai abranger will reach muitas outras casas. a lot of other houses. Essa igreja This church começou dentro da minha casa. started in my house Porque o dia que eu fui comprar aquela casa, because the day that I was going to purchase that eu house, sabia I knew que aquela casa, that house, eu podia desfrutar dela, I could enjoy it, mas ela não era minha. but it didn't belong to Ela me. não é minha. That house is not mine. Ela é para servir It's to o serve propósito eterno de Deus. the eternal purpose of God. Quando você entende isso, When you understand that, nunca vai faltar recurso para você. there's never gonna be a Lack lack of resources. Quando você se move no propósito, When you move in the purpose, não vai haver um dia there's not gonna be one que day, não vai haver provisão. there's not gonna be provision. Um dia chegaram para Jesus. One day they came before Jesus. Tu não paga imposto não? You don't pay taxes? E Pedrão? How about Peter? Jesus acho que não tinha um centavo no bolso. Jesus didn't have a penny in his pocket, Mas ele usou o recurso da terra que Deus colocou e confiou a ele. but he used resources from the earth that God entrusted him. Jesus disse, Pedro, Jesus said, Peter, vai pescar. go fish. E o que você vai pescar? And what are you gonna fish? Um peixe. One fish. Come o peixe. Come o peixe Eat the fish e pega a moeda que está and dentro take the dele. coin that's inside of it E paga o meu imposto and pay my e taxes paga o seu. and your taxes. O peixe, So from the fish, Deus confiou a terra a mim e você. God entrusted earth to you Quando and me. você entender When you que understand tudo que você tem that everything that you have é dele, belongs to Him, você vai até pescar. you're gonna fish. E no momento que você está pescando, And when you're fishing, a hora que você olha para sua conta when bancária, you look at your bank você fala, o account que está acontecendo? and you're saying, what's happening here? Porque você sabe Because you know que até o dinheiro que está na sua that conta bancária even the money that's in your bank account cumpre um propósito. fulfills the purpose. Deus quer confiar mais God wants to entrust more para você. to you. Vamos cantar? Aleluia. Eu quero que você nessa manhã I want you in this morning, não pega essa palavra como uma condenação, don't take this word as a condemnation, porque você está olhando para a sua vida because you might be looking at your life. e dizendo, And eu saying, poderia ter feito muitas coisas. I could have done so many O things. tempo não volta, Time does not go mas back, o tempo é hoje, o Senhor está falando. but time is O today. tempo é agora. The time is now. Esquece as coisas do passado. Forget the things of the past. Paulo diz, eu me esqueço das coisas que ficaram para trás. Paul says, I forget what was E behind eu me, vou para que estão adiante de mim. and I go towards the stuff that's in front of Deus me. te chamou. God called you. Deus confiou a você God entrusted you. propósito, The purpose, uma chamada, a calling a qual você in which you hoje today vai receber you're going to receive poder power do Espírito of the Santo, Holy Spirit, porque você só pode cumprir because you can only essa chamada fulfill this calling se Deus if God te capacitar. capacitates you, E a gives you, capacitação and capacitation vem do Espírito Santo. comes from the Holy Spirit, E o Espírito Santo and the Holy Spirit vai começar a te envolver aqui is going agora to involve you here now e te dar autoridade, and give you authority, poder power, para você cumprir o propósito de Deus. so you can go towards the purpose of God. Você é atalaia. Você é um proclamador You're a proclaimer das boas novas do of the Evangelho. good news of the gospel. Aleluia. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Ele te deu tudo, tudo, tudo. Pôs um anel em meu Porque você é filho. tirou He gave you everything A because you're a son. ousadia para você pregar. He gave you boldness to preach. É o
um caminhar, o ide. It's a walk. Nova sandália.